Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos Magno, sou membro da ForCode e estou aqui para estar ministrando mais uma aulinha aí do nosso curso de RDKit, que é a biblioteca de Química no Python. E o assunto que a gente vai estar falando hoje é como a gente pode estar extraindo dados de moléculas que a gente vai estar criando no RDKit, certo? Esses dados podem ser informações sobre átomos, sobre ligações, sobre anéis, sobre as moléculas mesmo. São informações muito importantes e muito úteis, na realidade. E as funções são bem simples, como você vai estar vendo aqui com a gente. Eu estou gravando aqui, mostrando o nosso materialzinho que a gente criou, que eu criei aqui para essa aula, e ele vai estar sendo disponibilizado para vocês. Então vocês podem estar pegando para ver melhor os exemplos, para estar copiando as funções, tá vendo a forma como escreve elas. E é isso aí. Depois não esquece de pegar o materialzinho, dar uma olhada, dar uma estudada com ele, que vai fixar melhor o conhecimento. Aqui no começo eu estou só definindo as moléculas que a gente vai estar utilizando, e conforme a gente for utilizando, eu vou definindo elas aqui. No começo eu já vou usar a molécula 1 e a molécula 2. E aqui só para relembrar, como que a gente define, né, uma molécula. A gente vai utilizar essa função aqui, chan, que é o mol from smiles, e você vai escrever na forma de smiles qual molécula você quer. Aqui no caso, nos smiles, um C representa o carbono, então 3 carbonos em sequência significam uma molécula de propano, por exemplo. Aqui já é uma molécula com 4 carbonos e com ligações duplas, certo? Nas pontas. Então, vamos estar seguindo. Então tá, a primeira função que a gente vai estar falando é sobre a função getNumAtoms, que é uma função que ela vai estar fornecendo para a gente o número de átomos que existem naquela molécula. Então aqui eu estou pedindo para printar o que? Aplicando na molécula 1 é a função getNumAtoms. Não pode esquecer desses parênteses aqui, que é um erro muito comum. E a nomenclatura, a forma de escrever é essa daqui, né? Você coloca a função, a molécula que você vai estar querendo pegar o número de átomos, ponto, a função, e não pode esquecer dos parênteses, certo? Eu estou pedindo para fazer isso na molécula 1, na molécula 2 e para ele printar para mim o resultado. Vamos ver? Olha, então ele fala aqui para gente, na molécula 1 tem 3 átomos, na molécula 2 tem 4 átomos. Vamos voltar lá rapidinho para a gente ver. É isso mesmo, 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, 4, certinho? Eu tô passando um pouquinho rápido para o vídeo não ficar muito longo, tem bastante coisa. Então você pode estar voltando no material e tá vendo com mais calma cada exemplo, certo? A próxima função que a gente vai estar falando é a função getAtoms. E ela vai estar sendo aplicada no loop for e você já vai entender o porquê. A função getAtoms, ela basicamente ela pega todos os átomos que existem naquela molécula e armazena numa variável como se ela fosse um tipo de lista, certo? E para isso que a gente vai estar utilizando o looping for. Por quê? Como essa variável é como se fosse um tipo de lista, então para estar acessando cada item dessa lista, que vai ser cada átomo da molécula, a gente vai estar utilizando um loopzinho for. Então aqui eu estou fazendo um loopzinho for em que a variável i ela vai estar assumindo que um valor dessa lista que é o que? Dessa lista entre aspas que é o que? É a função getAtoms sendo aplicada na molécula 2, certo? Ou seja, é uma lista entre aspas com todos os átomos da molécula 2. Então aqui eu estou pedindo para ele printar para mim cada item, cada átomo dessa lista. E se você for printar, você vai ver que vai ficar esse resultado um pouco estranho aqui, que é como a biblioteca armazena a informação de um átomo, certo? Então fica tranquilo, isso aqui talvez não seja útil para você a primeiro momento, mas aqui eu estou só fazendo isso para você ver que realmente, ó, você tem 4 desses itens nessa lista que correspondem aos 4 átomos, como a gente já tinha visto aqui, certo? Então tá, então você for pensando, poxa, isso pode ser meio inútil. Não, porque a gente vai estar utilizando a próxima função, que é a função getAtomicNum, que fornece o número atômico de cada átomo, desse átomo que a gente está acessando, certo? Então, pegando esse mesmo exemplo aqui de cima, só que agora eu vou estar pedindo para ele printar para mim a variável i sendo aplicada na função getAtomicNum. Ou seja, o que eu estou fazendo? Lembrando, a variável i assume um elemento dessa lista, entre aspas, que é o que? Os átomos daquela molécula, e eu vou estar pegando cada átomo dessa molécula, que é a variável i, e vou estar aplicando a função getAtomicNum, ou seja,
Estou pedindo qual é o número atômico de cada átomo dessa molécula. E vai estar fazendo nesse loopzinho. Então, vamos ver? Olha só. Então, mostra aqui pra gente. 6, 6, 6 e 6. Ou seja, são 4 átomos e cada um deles tem número atômico 6. Então, se a gente for fazer, por exemplo, a mesma coisa, molécula 4, que eu vou estar definindo aqui agora, ele vai gerar uma molécula que tem 5 átomos e um deles é um oxigênio. Se a gente for vir aqui, fazendo a mesma coisa, só que agora na molécula 4. Você vê que aqui aparece o quê? Um 8zinho, que é o número atômico do oxigênio. Então aqui, ó, número atômico carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono, perdão, é oxigênio, certo? Então tá, uma aplicação interessante dessas funções é, por exemplo, um identificador de heteroátomos. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo anteriormente. A variável i está assumindo aqui os átomos da molécula 2 e agora x vai ser o número atômico de cada um desses átomos da molécula 2. Eu vou estar printando o valor de x, que é o número atômico, e o seguinte, se o número atômico for diferente de 6, ele vai estar printando molécula com heteroátomo. Se não, ele vai estar continuando, certo? Esse aqui é o nosso loopzinho. A gente vai estar fazendo isso aqui para a molécula 2 e você vê que ele não printa a frase molécula com heteroátomo. Por quê? Porque todos os números atômicos, como dá para ver aqui, são iguais a 6, ou seja, uma molécula que só tem carbono na composição dela. Se a gente for vir aqui em cima, na molécula 2, você vai ver, só tem carbono, apesar de ter reações duplas, mas são só carbonos mesmo. Agora, na molécula 4, você vê que aqui, ó, já tem um oxigênio. Então, vamos ver a aplicação. A molécula 4 é o mesmo códigozinho. Opa, você vê que aqui, ó, ele printa para mim o número atômico do primeiro átomo, segundo átomo, carbono. Quando ele identifica o oxigênio, ele fala heteroátomo identificado, ou seja, o X aqui é diferente de 6, certo? E depois ele vai continuando identificando os outros carbonos. Uma aplicaçãozinha bem simples, mas bem interessante aí para estar visualizando as funções, certo? Lembrando que você pode estar olhando isso aqui com mais calma depois, certo? Agora a gente vai estar falando aqui de mais duas funções que são muito interessantes, que é a função getAtom IDX e getSymbol. Bom, essa função getAtom IDX, ela vai estar sendo utilizada para a gente estar acessando os átomos daquela molécula pelos seus índices. Então tá, como assim os índices? Bom, os átomos de uma molécula na rede kit, cada um deles tem um índice, como se fosse um número, certo? Então, por exemplo, aqui na molécula 4, que ele está falando ali, a gente vai estar sendo aplicando na molécula 4, você tem aqui 5 átomos, então você vai ter índices começando sempre do zero, lembrando dos átomos que vai ser tipo 0, 1, 2, 3, 4, certo? Esses são os índices dos átomos da nossa molécula. Então, se a gente for aqui, a gente vem, então a gente coloca na molécula 4. Eu quero que você printe para mim, que getAtom IDX, eu estou acessando o átomo que tem o índice. Vamos começar aqui pelo índice 0, certo? E o que eu estou fazendo acessando esse átomo? Tá, estou acessando esse átomo, mas para quê? Para aplicar essa nova função aqui também, que é a função getSymbol. A função getSymbol, ela vai estar o quê? Projetando para a gente o smile disso que a gente está acessando, que é o que? O átomo. Então a gente está acessando o átomo pelo seu índice e está pedindo para projetar o smile desse átomo, para a gente estar identificando ele. Então vamos ver. Olha, então aparece aqui, ó, C, carbono, certo? Isso eu estou aqui acessando pelo índice. Então, o átomo de índice 0. Então, o átomo de índice 1, vamos ver como é que fica. C também. Então, vou lá, átomo de índice 2. Você vê que já aparece aqui oxigênio. Se a gente for lá na molécula rapidinho, você vai lembrar que tem aqui, ó, 0, 1, 2, certo? Bem simples. Então tá, essa foi a nossa nova função. E agora, vou estar aqui importando no Py rapidamente, só para a gente estar fazendo mais uma aplicaçãozinha aqui simples, tá? Que é o que? Eu querer representar os índices e os símbolos de cada átomo de uma molécula. Então, por exemplo, na molécula 3, vou estar aqui definindo a molécula 3 rapidamente. Opa, deu uma travadinha. Olha, o benzeno que tem um grupo amina aqui, certo?
Então vamos lá. Já é uma aplicaçãozinha um pouco mais interessante. Então o que acontece? X, eu vou estar armazenando na variável x o número de átomos existentes na molécula 3, certo? E vou estar printando o número de átomos existentes na molécula. Então, o número de átomos existentes na molécula é x, certo? Ok. Se você for lembrar lá, era um anel de benzeno, então 6 aqui vai dar 7, certo? Lembrando que não conta hidrogênios. Então tá. O que eu estou fazendo aqui? No loop for, eu estou com a variável x assumindo um valor desse array aqui que a gente vai estar criando, que vai ser um array, por isso que a gente vai estar utilizando aqui a biblioteca NumPy, que ele vai ter um tamanho automático, certo? Ele vai começar em 0 e vai até o valor de x, que é o que? O número de átomos da molécula. Só que o array, ele só vai até o último valor, mas ele não assume esse último valor. Então, por exemplo, se x vai ser 7, então o array vai ser tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não assume esse último valor aqui, é como se fosse um conjunto aberto, certo? Falando em termos de matemática. Não tá, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo acessar que seja os índices dos átomos da molécula, certo? E aí eu vou estar definindo os índices aqui de forma automática. E isso dá certo por quê? Porque os índices começam em 0. Então dá perfeito aqui. Então começa em 0. Se eu tenho 7 átomos, eu vou ter uma lista de 0 até 6, que tem 7 elementos, ou seja, vai estar correspondendo a 7 átomos, começando a contagem 0, tá? Então o que eu estou fazendo aqui depois? Eu estou convertendo esse i em uma variável inteira do Python, porque o RDKit ele não reconhece os números do NumPy, então dá um errozinho, então fica atento com isso aqui, tá? Então aqui eu vou estar printando, o átomo tem um índice tal, e depois eu vou estar acessando o átomo na molécula 3 com o índice i, certo? E vou estar pedindo para ele printar para mim o símbolo desse átomo, certo? Então vamos rodar aqui que vai ficar mais claro. Então ele fala que o número de átomos na molécula é igual a 7. Você vê que aqui tem da variável x, que usando a função getNaAtoms. Vou estar acessando, x é o número de átomos na molécula, vou estar criando uma lista, um arrayzinho, né? E i vai estar assumindo o valor de cada item desse array, certo? Então, i vai ser 0, 1, 2, você vê que ele começa aqui, ó, átomo de índice i, no caso aqui, ó, átomo de índice i, vai ter o valor de i aqui, e aqui foi a conversão que a gente fez, e aqui o símbolo do nosso átomo. Então, eu vou átomo de índice 0 tem símbolo C, átomo de índice 1 tem símbolo C. Ele vai fazendo isso aqui por bastante tempo, porque é um anel aromático. Então, aqui até o índice 5, símbolo C, depois átomos de índice 6, símbolo N de nitrogênio, certo? Lembrando que ele ignora os hidrogênios, certo? Então tá. Vamos para a nossa próxima. Lembrando, gente, que vocês podem estar olhando isso aqui com mais calma, depois testando para o nosso materialzinho. Porque tem bastante coisa mesmo, por isso estou passando bem rápido. Então, tá. A próxima função que a gente vai estar falando é sobre a função getExplicitValence, que é uma função que ela vai estar entregando o número de ligações que aquele átomo vai estar fazendo. Então, aqui na molécula 5, deixa eu definir aqui a nossa molécula 5. É uma moléculazinha assim, só de carbono, simples, certo? Aqui, então, função getExplicitValence, perdão. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar acessando cada átomo dessa molécula através de seu índice. Então, se eu venho aqui, boto índice, o átomo de índice 0, eu vou estar pedindo, vou estar aplicando a função getExplicitValence e eu vou estar perguntando quantas ligações aquele átomo faz, certo? Com um átomo diferente de hidrogênio, claro. Então, vamos lá, átomo de índice 0, ele só faz uma. Se você for lembrar lá, da nossa molécula, você vai lembrar que realmente o átomo de índice 0, o primeiro átomo, ele só faz uma ligação. Então, se eu venho para o átomo de índice 1, vai aparecer que ele faz, 3 ligações. E se você for vir aqui rapidamente, você vê, ó, 0, uma ligação só. Átomo de índice 1 faz 1, 2, 3 ligações, certo? Isso aqui vocês podem ver com mais calma, pode ir testando, pode ir mudando daqui para ir vendo, mudando o índice, criando novas moléculas, aplicando
esses exemplos, certo? É só vir aqui, ó, mudar, você cria uma molécula lá X, você vem aqui e escreve mol X, certo? Molécula X e aplica. Então pode ficar à vontade aí para estar fazendo do jeito que você quiser, certo? Para estar pegando o materialzinho. Aqui é mais uma aplicação, então aqui é mais um exemplozinho, que é como se fosse o exemplo anterior, e aqui é só estar adicionando agora, eu vou estar aplicando na molécula 5, e eu vou estar adicionando agora o termo que indica o número de ligações, certo? Então eu vou estar aqui acessando o átomo, a mesma coisa que a gente fez aqui, com o índice tal, o índice I, e vou estar pedindo o número de ligações que ele está fazendo. Então vamos aplicar aqui que você vai ver. É aquele mesmo exemplo lá de cima, só que agora aplicado na molécula 5 com o número de ligações. Então, ele diz aqui primeiro, nossa molécula tem 4 átomos, e aqui ele vai numerando os índices, certo? Então, átomos índice 0, 1, 2, 3. Então, índice 0, símbolo carbono. Lembra que todos eles eram carbonos. Então, primeiro carbono faz uma ligação, segundo carbono, 3 ligações. O próximo carbono, uma ligação, e o próximo carbono, uma ligação. Isso aqui já fica bem, é um exemplo já que já, por exemplo, já nos fornece bastante informação sobre aquela molécula. Então, se você vem aqui e muda a molécula que a gente está aplicando, isso aqui já fornece para a gente uma tabela com todas as informações da molécula, por exemplo. Então, se você, por exemplo, muda, ao invés de botar aqui mol 5, por exemplo, você coloca uma variável y, talvez y assume os valores de uma lista, que é uma lista com várias moléculas, você vai aplicar isso aqui para um montão de moléculas, certo? E você vai ter uma lista gigantesca com a informação de cada átomo daquela molécula, certo? Então tá, a nossa última funçãozinha que vai estar falando sobre átomos é a função getNeighbors, que ela vai criar uma espécie de lista que vai estar armazenando os átomos vizinhos àquele átomo que a gente vai estar acessando através do índice, certo? Então, aqui a gente vai trabalhando com a molécula 6, vou estar só definindo ela rapidinho. Molécula 6. Bom, para ver aqui, uma moléculazinha é um álcool, ou seja, cadeia carbônica aqui e uma hidroxilazinha, certo? Então vamos lá. Voltar aqui. Ok. Função getNeighbor, certo? Então eu vou estar aqui printando no começo os átomos vizinhos são. Então eu vou estar acessando então aqui, ó, nessa lista entre aspas, o que? Eu vou estar na seção da molécula 6. Vamos lá, vamos devagar. Vou estar acessando um átomo da molécula 6 com o índice que eu vou estar determinando aqui. Então eu vou colocar primeiro o índice 0, certo? Vou estar pedindo getNeighbor, ou seja, quais são os vizinhos desse átomo. Então, um átomo de índice 0, quais são os vizinhos dele? Então, aqui eu vou estar printando o quê? Vou estar printando o símbolo do vizinho do átomo que eu estou identificando. Então, perceba que aqui eu não estou mais acessando, eu estou acessando o átomo que tem um índice que eu estou especificando, porém eu não estou trabalhando com ele, eu estou trabalhando com os vizinhos dele. Então, por exemplo, então, vou aplicar aqui. Os átomos vizinhos só tem um vizinho, que é o carbono. Por quê? Eu estou acessando o átomo de índice 0. Então, o átomo de índice 0 é esse. Qual é o vizinho dele? Esse. Outro carbono, certo? Então, vamos acessar agora o átomo de índice 1. Vai ficar mais claro. Então, o quê? Ele tem 1, 2, 3 vizinhos. 2 carbonos e um oxigênio. Então, vamos lá. Vamos aplicar para ver se vai dar realmente certinho. Aqui, ó. Índice 1. Vamos rodar para ver. Opa, aqui, ó. Átomos vizinhos são carbono, oxigênio e outro carbono, certo? Então tá. Lembrando que você pode estar vendo isso aqui com mais calma, tá, gente? E agora a gente vai estar falando sobre quais informações a gente pode estar obtendo das ligações que existem naquela molécula. E as funções são bem parecidas com as funções dos átomos. Então, por exemplo, a primeira função que a gente vai estar aplicando aqui é a função getBounds, que é o que? É como se fosse aquela função getAtoms, mas agora aplicado às ligações da molécula. Então é uma função que vai estar criando uma espécie de lista também, que vai estar armazenando todas as ligações que existem naquela molécula. E a outra função que a gente vai estar utilizando junto com essa é a função getBoundType, que é o que? Ela vai estar fornecendo para a gente que tipo de ligação é aquela. Então você já vai entender. Por exemplo, estou aqui printando tipos de ligação da molécula. Então, na molécula 1, eu estou o quê?
estou aplicando a função getBounds, certo? Ou seja, eu estou criando uma lista, como se fosse, entre aspas, uma lista com todas as ligações da molécula 1. Então vamos lá na molécula 1 rapidinho para a gente relembrar como que era a molécula 1. Era só esses 3 carbonos aqui, bem simples. Então ela tem quantas ligações? Uma, duas ligações, certo? São ligações simples. Então, eu estou aqui acessando com a variável i cada uma das ligações da molécula 1. E estou printando o que? O tipo de ligação que ela é. Então, vamos lá. Vê que ele me responde o seguinte. Tipo de ligação, que foi o que eu printei aqui, pedi para printar. Embaixo ele coloca single e single. Single é ligação simples, certo? Basicamente isso. Então ele me diz, eu tenho duas ligações e elas duas são simples, certo? Opa, perdão, só para não dar spoiler. Tive minha impressão aqui. Então tá, a próxima função que a gente vai estar utilizando vai ser a função getBoundIf idx, que é o que? A gente vai estar acessando cada, cada ligação pelo seu índice. Igual a gente fazia com os átomos, só que agora com índice. As ligações também, elas são numeradas por índice. Então aqui estou aplicando na molécula 2, estou acessando uma certa ligação com índice aqui no começo 0 e estou pedindo qual o tipo dessa ligação. Então vamos na molécula 2 rapidinho, para a gente lembrar. Então aqui, ó, molécula 2, ela tem uma, duas, três ligações nela. E são uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla, certo? Mas isso aqui a gente está vendo com a imagem. Por exemplo, se você não quisesse ficar sempre pintando várias imagens, você poderia usar de forma mais prática a função, certo? Então aqui, a gente vai estar acessando. Lá, ele diz pra gente que a ligação de índice 0, ela é uma ligação do tipo double, ou seja, do tipo dupla. Então você vem aqui, ligação de índice 1. O tipo dela é o quê? Uma ligação single, uma ligação simples, certo? Ligação de índice 2. Ligação também double, certo? Se eu pôr aqui ligação de índice 3, vai dar erro. Porque eu não tenho, justamente eu não tenho 4 ligações na minha molécula. Então, vou deixar aqui assim mesmo, certo? Bonitinho. Então tá, próximas funções que a gente vai estar falando aqui é a getBeginAtomIndx, que é o quê? Utilizando a função anterior, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, só para beber uma água, gente. Perdoe, é que é bastante coisa. Então vamos lá. Aqui, essas funções que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar obtendo o índice dos átomos que estão ao redor da nossa ligação, ou seja, o átomo que está no começo e o átomo que está no final. Então, é essa função aqui, ó, getBeginAtomIndx e getEndAtomIndx. Eu estou acessando aqui o átomo do começo da ligação e o átomo do final da ligação. Então, eu vou estar obtendo, estou aplicando na molécula 2, vou estar acessando a ligação de índice 1. Estou pedindo o quê? Qual é o índice do átomo que está no começo da ligação e qual é o índice do átomo que está no final da ligação. Então vamos lá. Vamos lá na molécula 2, só para relembrar. Eu estou acessando a molécula 2. Estou acessando a ligação. A ligação de índice 1, que é essa aqui. Que é índice, ligações, vamos contar. 0, 1 e 2. Então a ligação de índice 2. Estou pedindo qual é o índice do átomo que está no começo e qual é o índice do átomo que está no final. Então vamos contar aqui rapidinho. Átomo 0, 1, 2. Então é para ele nos dar o índice 1 e o índice 2. Vamos ver se ele vai dar realmente isso pra gente. Então vamos lá. Aqui, peraí. Aqui. Vamos rodar. Lá. Índice 1 e índice 2, certo? Então se eu, por exemplo, mudasse aqui para a próxima ligação, ele nos dá aqui, ó, índice 2 e índice 3, certo? Então, uma aplicação interessante é, por exemplo, utilizar alguma das funções que a gente já viu anteriormente, que é o seguinte: eu vou estar armazenando na variável xBagging o seguinte: vou estar acessando a molécula 7, então vou
estar definindo a molécula 7 aqui rapidinho. Então vamos ver a nossa molécula 7. Então aqui, ó, molécula 7 é uma molécula, ela tem um grupamento enxofre aqui, que é uma ligação dupla com carbono. Lembrando que são todas moléculas hipotéticas, tá, pessoal? Não sei se isso realmente existe. Então, lá bem rapidinho. Então tá, então aqui, ó, X-bag, ela vai estar sendo o quê? O índice do átomo que está no começo da ligação que eu estou acessando aqui através do índice. E X-end vai ser o quê? O índice do átomo que está no final da ligação que eu estou acessando. Então, a ligação que eu estou acessando é a ligação de índice 1, certo? Então, eu estou aqui armazenando os índices dos átomos que estão ao redor dela. Lembrando que essa ligação de índice 1 era a ligação dupla, em que o átomo que começava era um enxofre e o átomo que estava terminando era um carbono. Então, aqui que eu estou printando? Eu estou printando o símbolo do átomo que está no começo da ligação. Eu estou, então, acessando na molécula 7, eu estou acessando o átomo de índice o quê? Qual índice é esse que eu vou estar acessando? O índice X-bag. E X-bag é o quê? É o índice do átomo que está no começo da nossa ligação, certo? E estou pedindo o quê? Para ele projetar o símbolo desse átomo, certo? E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que com o átomo de baixo. Então eu vou estar rodando aqui. Ó, veja, ele botou o símbolo do átomo que está no começo da ligação, S de enxofre. Símbolo do átomo que está no final da ligação, carbono. Então se eu venho aqui e mudo, por exemplo, o índice para 2, só vai, perdão, só vai me dar carbono, não é isso? Só vai me dar carbono, certo? Então vocês podem estar olhando isso aqui, gente, depois com mais calma, tá? Para fixar melhor o conhecimento. Vou mudar aqui um enxofre que fica mais bonito. Então, opa, perdão. Aqui a próxima função que a gente vai estar falando é a função getBoundBetweenAtoms, certo? Que é o que? A gente vai estar informando, vai ser agora o contrário da função que a gente estava utilizando em cima. Que é o que? A gente vai estar informando os índices de dois átomos e a gente vai estar conseguindo acessar a ligação que existe entre esses dois átomos, certo? Então tá. Então aqui eu estou fazendo o seguinte. Eu estou acessando a molécula 7. Estou aplicando a função getBoundBetweenAtoms. E qual vai ser os índices dos átomos que a gente vai estar acessando? Esses índices aqui que eu defini aqui anteriormente, certo? E aqui eu estou pedindo para ele projetar para mim aqui o tipo dessa ligação que a gente está acessando. Então, se você for lembrar, a gente está falando aqui do átomo de enxofre e do átomo de carbono. E eles tinham entre eles uma ligação dupla. Então, é isso que eu estou pedindo aqui para projetar. E lá ele projeta para mim double. Então, essa aqui é uma aplicaçãozinha que junta várias funções, certo? Para estar fornecendo informações para a gente, certo? Então agora a gente vai estar falando sobre os anéis, tá? Os anéis de uma molécula, certo? Quais são as funções, quais as informações que a gente pode estar, quais são as funções que a gente pode estar aplicando para estar conseguindo informações sobre os anéis da nossa molécula, certo? Então a primeira função que a gente tem disponível para a gente estar acessando os anéis é a função EasyRing, que ela entrega na forma de variável booleana se esse átomo que a gente está acessando ele está ou não em um anel. Então, por exemplo, se eu venho aqui na molécula 8, vou definir ela aqui rapidinho para a gente olhar. Veja, essa molécula aqui é um pouco estranha, certo? Tem um complemento hidroxilo e ela tem, a princípio, dois anéis, que é esse anel triangular aqui e esse anel quadrangular de 4 átomos e aqui um anel de 3 átomos, certo? Então tá, ele vai estar perguntando, poxa, o átomo de índice 1, ele está em um anel? Vamos ver. Ele diz true, ou seja, sim. Vamos ver qual era o átomo de índice 1. Esse átomo aqui. Começando aqui a contar a parte do oxigênio. Oxigênio, átomo de índice 1 é esse aqui. Ele está no anel de quê? 3 carbono, certo? Então se eu pôr, por exemplo, o átomo de índice 0, que era o oxigênio, vamos ver se ele vai dar pra gente direitinho, certo? Lá ele diz false, certo? Então a outra função que a gente vai estar tendo disponível pra gente é a função EasyRingSize, que é a mesma coisa que a anterior, só que agora a gente vai estar definindo o tamanho do anel. Então, por exemplo, se eu te pergunto, o átomo de índice 1, ele está num anel de tamanho 3, e aqui eu vou estar perguntando, o átomo de índice 1, ele está em um anel de tamanho 4? Então vamos estar rodando aqui e ignora o que vai aparecer embaixo, por enquanto.
Então, opa, acho que está rodando de baixo. Peraí, deixa eu comentar isso aqui. Peraí, vamos primeiro. Tá que só tá rodando de cima. Então, o átomo de índice 1 está em. Perdão. O átomo de índice 1 está em um anel de tamanho 3? Ele diz sim. Se você for lembrar, o átomo de índice 1 é aquele que está naquele anelzinho triangular, certo? O primeiro é o segundo átomo, o primeiro átomo depois do oxigênio, é o segundo átomo da nossa molécula, certo? Então aqui eu vou comentar. Vamos rodar apenas essa funçãozinha aqui. Então agora eu vou estar perguntando se esse átomo está em um anel de tamanho 4. Ele diz pra gente false. Se a gente for aqui em cima, você vai ver que eu tava falando desse átomo. Perguntando, ele está em um anel de tamanho 3? Sim. Ele está em um anel de tamanho 4? Não, porque o anel de tamanho 4 é esse aqui. E aí vem uma questão que é a seguinte: anéis compostos, que são aqueles anéis que são formados por outros anéis, a função não funciona muito bem para esses tipos de anéis, certo? Então, por exemplo, aqui eu estou perguntando se o átomo de índice 1 ele está no anel de tamanho 5. Então, eu vou estar rodando aqui. Ele diz pra gente que é false, certo? Só que se a gente for aqui e for ver, o que é um anel de tamanho 5? Anel de tamanho 5 seria esse anel aqui, ó. Exterior aqui. Anel com 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Seria esse anel externo aqui. A função não funciona muito bem para esse tipo de anéis. Então, ela só funciona para anéis simples, ou seja, os menores anéis que são possíveis ser formados naquela cadeia, certo? Então, fica esse adendo aí, essa observação. Não funciona para anéis grandões. Então tá, a próxima função que a gente tem aqui disponível para a gente é a função getSimSSR, certo? Que ela vai criar uma espécie de lista com todos os anéis simples da molécula. Lembrando que anéis simples são os anéis que não são compostos, certo? Como eu disse, que são aqueles anéis, os menorzinhos. Então tá. Então, vai estar criando uma espécie de lista que vai estar armazenando todos esses anéis da nossa molécula. Então, como ela é uma espécie de lista, a gente pode estar usando a função len para estar sabendo a quantidade de itens nessa lista, ou seja, a quantidade de anéis que existem na nossa molécula. Então, aqui eu vou estar aplicando na molécula 8 e na molécula 9. Então, vamos lá, vamos rapidinho definir elas. Opa, perdão. Molécula 8, molécula 9, nossa última molécula. Você vê aqui que a molécula 9 é uma molécula cheia de anéis. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anéis. E aqui você tem 1, 2 anéis. Então, vamos ver para dar direitinho pra gente. Vamos lá. Aqui. Diz direitinho pra gente, ó. Na molécula 8, nós temos 2 anéis. E na molécula 9, nós temos 6 anéis. Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas funções que vão estar entregando pra gente informações sobre os dados da nossa molécula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E lembrando que vocês podem estar acessando esse materialzinho para estar olhando melhor a forma como se escreve cada função. É função pra caramba. Então, baixa, copia, testa, tenta montar exemplos. Fica à vontade aí. Beleza?